Oi, gente! Mais uma quinta-feira super especial, que toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado aqui, Hora H Talks. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, porque ele que entrevista todo mundo, é ele que faz perguntas, é ele que está à frente das câmeras. Então isso ele não vai ter problema e nem vergonha de estar aqui comigo. Veremos, né? Porque vai saber as perguntas que vai sair aqui, né? E eu convidei um amigo, parceiro de muitos e muitos anos, é o Luiz Júnior, o Júnior do VIP Social. Satisfação de ter aqui meu amigo, meu irmão. Já tô morrendo de vergonha. Prazer, Márcia. Obrigado pelo carinho. Acho que é bem recíproco. A relação de amizade de anos e estamos aqui. Pois é, Júnior, dá aquele frio na barriga, assim, com o que vai sair? Seja bem verdadeiro, dá mesmo? Será que ela vai fazer alguma pergunta? Frente a frente contigo sempre dá. Eu acho que todo mundo que senta aqui já senta tremendo, né? O que ela vai perguntar, né? O que ela vai falar, né? Eu já disse que eu me recuso a responder algumas perguntas, hein? Ai, gente, eu fiz umas perguntas nos bastidores aqui e não sei se eu vou fazer pergunta Não aqui, pode. né? Não pode. Mas vamos lá, né? O Júnior tem um VIP Social, um jornal aqui em todo o Vale do Rio Tijucas. E eu até achei que eram uns 12 anos, mas são 15 anos de trajetória, Júnior. Estamos chegando no 15º ano, 2023. Completamos 15 anos de VIP Social, um canal de notícias local, 100% local, conteúdo autoral. Uma equipe dedicada, trabalhando todos os dias, incansavelmente, para levar a notícia para todas as pessoas através da internet. E interessante, né, Júnior, assim, que tu vive bastante o VIP Social, né? Quem Graças convive a Deus. contigo sabe o quanto tu ama, como isso faz diferença no negócio e nas relações com quem você tem, né? De parceiros de negócios, de amigos, do jogo de futebol. O Júnior joga futebol. Não espalha. O VIP Social é a minha paixão. Eu vivo, graças a Deus, muito feliz. Algumas pessoas acabam questionando ou perguntando por que eu trabalho demais, por que eu vivo tão intensamente assim o VIP Social, e eu costumo dizer que eu não trabalho, eu só vivo realmente e faz parte da minha vida o VIP Social. Quase 15 anos. É, que legal, né? Quem acompanha. E o Júnior, ele veio do Paraná, lá pertinho de Londrina. Lá, esqueci o nome Natural de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, exatamente, né? E veio para Tijucas, mas antes tivesse uma passagem numa rádio? Eu sou 100% da comunicação, eu nunca fiz nada além disso em toda a minha vida. Eu trabalhei em todos os canais possíveis de comunicação, então rádio, jornal, TV, revista, agência de publicidade, e agora sim estou na internet, vivendo loucamente. E a internet deu um salto agora, porque a gente estava falando isso ontem nos bastidores, não se vê mais ler jornal, Sim. papel, tudo é digital. Inclusive as meninas, onde eu estava no salão, comentaram, a gente nem vê mais jornal e nem pega um jornal, né? Porque nós estamos em outra era e principalmente não a nossa geração, a tua, que é praticamente da minha de 70, 80, mas a nova geração, então, muito menos quer saber de papel e é um jornal. Até os livros, né, que sejam digitais, isso mudou bastante. E tem que estar muito atualizado, né, Júnior? Tem que estar conectado. Quando o VIP Social surgiu em 2008, era uma praticamente heresia falar de internet, que as pessoas tinham que ler as notícias na internet, que as pessoas tinham que buscar informação na internet. Por quê? Nos grandes centros, como as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais principalmente, a internet já estava num ritmo um pouquinho mais acelerado, mas para pequenas cidades, para cidades interioranas, era um pouquinho mais delicado. Então, tu não ia ter essa facilidade que tem num celular, então era tudo muito computador, e aqueles computadores tubo ainda. Então, era muito difícil falar que as pessoas tinham que ler a notícia na internet. Então, fazer do VIP Social ou transformar o VIP Social numa fonte real de informação era um desafio gigantesco. As pessoas estavam acostumadas a receber o jornal na porta de casa uma vez por semana. Então, E há 15 anos atrás, né? Era mais ou menos Foram isso. muitas objeções. 100%. É. 100%. E assim, o que você achou mais difícil dessa trajetória toda, mas do início, que seja assim, a objeção maior?
Porque a cidade hoje, Tijucas, tem o quê? 50 mil habitantes? Quase. Não sei. Né? A expectativa é de dobrar muito rápido. Muito rápido. Mas imagine, há 15 anos atrás não tinha essa população toda, né? Eu acho que são tempos e tempos, né? O desafio daquela época foi um desafio bastante impactante. O desafio dessa realidade também é um desafio muito gigantesco, afinal de contas, a gente tem uma enxurrada de informação, tem muitos outros canais e tem as redes sociais que estão o tempo todo trazendo conteúdo pra gente. Então a gente está vivendo essa loucura frenética, parece que os nossos dias estão mais curtos, parece que hoje você não tem uma fidelidade na informação, tu busca informação em tudo quanto é canto. Então, naquela época era realmente um desafio falar para as pessoas que elas tinham que acessar o VIP Social para ter a informação. E na época de hoje, nos dias atuais, também é um desafio dizer para as pessoas que a informação verdadeira, checada, verificada, com elementos, estão no VIP Social, porque tem informação de tudo quanto é lado. E vocês prezam por isso, né? 100%. A gente costuma até dizer que hoje nós abrimos mão de ser o site mais acessado para ser o site de maior credibilidade. Então, muito boa. É um desafio muito gigante, porque você abrir mão de uma coisa que sempre foi o perfil do VIP Social, que sempre foi o canal mais acessado da Olha no região VIP, como qualquer coisa, olha no VIP, era assim, né? A gente costuma dizer assim, onde passava, se ouvia uma sirene, olha no VIP, tinha um evento, olha no VIP. Então era tudo muito VIP, VIP, VIP. E hoje em dia existem muitos canais, mas a gente acredita ainda que mesmo as pessoas indo para os outros canais, as pessoas continuam ligadas no VIP Social para fazer o quê? Para saber se é verdade o que aconteceu. Boa. Então, porque tu teve um outro olhar, né? A gente vai mudando os anos, vai vindo a tecnologia, e a gente tem que mudar, tem que, né, se adequar. Hoje nós estávamos falando sobre isso, a persona de... Acho que até comentei contigo, né? Das mídias, tem que conhecer o cliente, né? O perfil do cliente, a persona do cliente, nem para todo mundo é igual. Né? O meu marketing de trabalhar é diferente do VIP, o VIP é diferente de outro, até os concorrentes em si, ou nós com concorrência, é diferente a forma que a gente trabalha. Cada cliente tem o seu perfil, né? E muitas vezes é que as pessoas não estão ligadas em conhecer esse perfil, essa pesquisa, né? Assim? Eu falo muito que a gente não entende tudo como concorrência. Eu falo, por exemplo, em Tijucas, existe espaço para mais canais de comunicação. O VIP Social hoje atende cerca de... nem chega, tá? A 10% do número de empresas que tem somente na cidade de Tijucas. Nós não conseguimos atender 10%. Só associados que fazem parte da associação comercial são mais de 1.000 empresas. O VIP Social não atende 100, então, ou seja, nem 10% a gente consegue atender. Você imagina se a gente tivesse condições de atender esses 100%. Aí sim eu acreditaria na concorrência. Por quê? Se eu tenho condições de atender 100% e não estou atendendo, ou outras empresas estão tentando ganhar esse número que eu atinjo, então sim, é uma concorrência. Agora, como eu só atinjo uma pequena parte, então tem outras empresas que podem vir pegar mais 10%, outras mais 10% e assim por diante. Então, não são concorrências, são parceiros de mesmo segmento. Boa, é muito interessante. Eu posso ajudar os meus parceiros, como o VIP Social sempre fez. A cada modernização, eu acho isso muito interessante, porque a gente vive na tecnologia. A tecnologia está muito... gente, eu conheço o Júnior, tá? Ele sai na frente com a tecnologia. E para quem não conhece, ele é um chato com isso. A gente fez uma modernização agora dos nossos estúdios, que passamos de 50 metros quadrados de estúdio para 200 metros quadrados. Está filmado? Quadriplicamos. Tá filmado, tá na rede social, porque eu tive lá, realmente é tudo isso. Enorme. Tirou até tinha um espação de cozinha lá, ficou até menor a cozinha, ficou top, então, tecnologia. Então, a gente investiu nas melhores tecnologias, investiu nos melhores equipamentos, nós temos as melhores pessoas com a gente, então é uma equipe realmente capacitada, cobrada, porque a gente trabalha com muita responsabilidade. Às vezes as pessoas acham que não, tá no VIP Social, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa não. São pessoas realmente comprometidas com a verdade da informação. Gostei muito desse insight que você falou, né? De não, já se fala, né? Não é a quantidade, é a qualidade, né? A gente sempre fala dessa forma também.
E eu tinha falado que o Júnior joga futebol, tá no grupo de veteranos, né? Já, né? Tô, faz tempo. Gosto. Eu acho que É o teu lazer. é o meu hobby, É o teu hobby? Eu acho que é o meu hobby. Às vezes, no meio da correria do dia a dia, eu gosto de praticar algum tipo de exercício e o que eu gosto de exercício é o futebol. Então, eu sempre paro um pouquinho. Tem essa tempo, rotina. então, né? Não, é Não, só... tem. É o São que eu prioridades, É né? o que eu sempre digo assim, as pessoas acham que a nossa vida é corrida. Não, mas é que a gente não tem horário pré-determinado para fazer as coisas. Nós não trabalhamos no período comercial, das 8 até as 18. Não, a gente tem a liberdade de sair para almoçar. Eu, normalmente, minha rotina é sair para almoçar depois da 1 da tarde, mas eu encontro dias que eu consigo almoçar um pouquinho mais cedo. Por isso que eu falo também da equipe. Hoje nós temos pessoas comprometidas que, não, assumem as pontas que eu estou saindo. Então, é um desafio muito grande trazer pessoas para um time, fazer elas somarem a ponto de acreditarem que ele não precisa mais estar para estar. Então, eu estou sempre presente, mesmo não estando no mesmo ambiente. Que legal, né? Liderança é o que acontece na nossa ausência, né? Porque a gente estando à frente, né? O líder está ali, então as coisas acontecem com certeza, mas... né? Eu costumo dizer, eu gosto de estar presente. Sempre dizer, não, eu posso estar de folga, mas se eu estiver lá, eu prefiro. E não para que eu possa gerenciar, coordenar, mas para que eu possa olhar, aprender, porque muitas das coisas que eles estão fazendo, eu também vou aprendendo um pouquinho de cada coisa. E além do futebol, o que mais o Júnior gosta de fazer? Porque a gente conhece o Júnior das fotos, das redes sociais. Falar em fotos, antes de tu responder essa, você fez foi a foto da minha formatura, tá? Em 2011, lá na UTS, foi você que fez a cobertura, quando eu me formei na Univale em Administração. Faz isso ainda? Fazemos hoje. É que, na real, tudo é uma mudança, né? O VIP Social sempre foi conhecido pela cobertura jornalística nos principais fatos, acidentes e ocorrências policiais que tinham na nossa região. E naquela época era um desafio, porque a gente saía com câmeras grandes, com muito equipamento, e as pessoas não eram informadas a não ser se o VIP Social não fizesse essa cobertura. E é por isso que eu costumo dizer também que hoje as pessoas acabam falando assim, mas hoje acontece muito mais coisa. Não é que acontece muito mais coisa, acontece as mesmas coisas que já aconteciam. Porém, a cobertura da imprensa melhorou. Então, tem muitos canais que também estão fazendo cobertura. Naquela época, o VIP Social também já fazia uma grande cobertura, porém, como era muito conteúdo, não se dava tempo para muita coisa. Então, as pessoas já viam pouco conteúdo naquela época, mas só trazido pelo VIP Social. Hoje tem multicanais e, principalmente, as redes sociais trazem muito mais coisas. E as fotos também na época das baladinhas aqui, era um diferencial do VIP Social, porque as pessoas acabavam, muitas delas, atualizando as suas redes sociais, que na época era o Orkut, MSN. É da época do Orkut? Era. Então, elas atualizavam as suas fotinhas de capa ali pela foto do VIP Social, porque ninguém tinha câmera. Verdade, já fiz isso também. Muita gente. E para nós era uma satisfação toda vez que a gente batia uma foto, colocava a logomarca do VIP Social e a gente olhar nos perfis e estava lá a foto da pessoa. E a gente ficava muito brava, muito puta da cara, porque eles faziam cobertura no sábado e colocavam lá na terça e na quarta e a gente ficava ali ansioso. Isso era uma estratégia. Não era assim? Isso era ansioso para pegar aquela foto para baixar realmente, para trocar a fotinha do Orkut, né? E olha como as estratégias mudaram. Para ter uma salvinha, uma foto salva. As estratégias mudaram, porque naquela época a gente fazia a cobertura num sábado, a gente lançava alguma expectativa no sábado ou no domingo ainda. E a gente segurava a nossa audiência até terça, às vezes até quarta-feira. Então, tu entrava 1, 2, 3, 10 vezes no VIP Social. Quem nunca passou por isso? A foto, até hoje, né? Se a gente tá em um grupo de amigas, fala, foto, já manda foto, né? Já quer postar. Eu acho que isso ainda não mudou, a gente quer a foto. Diferente, né? O VIP Social não faz tantas coberturas de baladas como fazia antigamente, porque muita coisa mudou também. Mas o VIP Social se transformou em especialista em coberturas corporativas. Inclusive, hoje a gente estava em uma inauguração de farmácia em Tijucas, são eventos. Ontem teve uma inauguração de uma casa de festas também em Tijucas. Eu vi uma legal, lá em Floripa, de uma feira. Teve a cobertura de uma feira? Uma feira da Energiluz
Florianópolis. Isso, essa ali. Teve a inauguração do Coque, do Comprão Coque em Araquari também a semana passada. Então a gente faz ainda essas coberturas corporativas que realmente também impactam a nossa região. Mas mudou, né? De balada para eventos corporativos. É, né? Muda, né? O Mas tempo continuamos. muda, né? Mas continua. A gente pode esperar a fotinha eventos, lá. alguns eventos ainda que acontecem na região, que são eventos mais badalados, que são parceiros do VIP de muito tempo, a gente continua fazendo, desde Cachaçada do Chiru, Costelaço do Júnior Seco, são eventos mais tradicionais, rodeio do CTG, então a gente ainda faz também, porque o pessoal gosta bastante de se ver no VIP. Ah, que legal, né? E gostamos que eles estejam no VIP. Que esteja lá com a logo lá nas fotos de perfil, né? Ah, só que assim, ó, hoje sabe por que não tem tanto? Porque tu não põe filtro, Júnior. Ah. E a vida é fake news e filtro. A gente tira as rugas, a gente põe cílios. Eu nem tenho cílios, a gente faz... É por isso. Vocês estão perdendo espaço, né? Para De os as filtros, fotinhas... né? Os filtros, né? Porque o filtros é pela frente e por dentro. Como é que é? Pela frente, babados e rendas. Por trás, Deus me defenda. Existe um ditadinho que os antigos falam assim. E é a vida da mulher agora, somente as mulheres, né? Porque o homem não é tanto de filtro, né? Mas a mulher é ali do filtro, é por isso. Mas as mulheres ainda gostam muito de fazer fotos. Elas se... Acredito eu, né, que ainda elas se arrumam bastante para ir para um evento. E aí sim tem que se valorizar. Ah, com certeza, né? Agora vai ter E as Leonardo, fotos né? do VIP ajudam as mulheres a se valorizar. Júnior, a notícia que mais marcou a história do VIP. A notícia triste e a notícia boa. As duas. A mais marcou a triste e a melhor, assim, que foi, tipo, ai, falar sobre isso foi maravilhoso. Assim, dessa história toda, tem alguma que te marcou muito? Muitas, né? Mas, assim, alguma deve ter ficado, assim, para... O VIP Social tem vários divisores de água, assim. A gente tem a notícia mais acessada do site e até hoje eu brinco com a equipe lá, eu falo assim, olha, vocês ainda tem que comer muito arroz e feijão para chegar nesse nível. Tem mais de... Agora eu não me recordo bem, mas essa semana a gente ainda falou, se eu não me engano, 6 milhões de visualizações numa única informação de São João Batista, um caso que aconteceu aqui envolvendo um escândalo da prefeitura em 2012, se eu não me engano. A gente fez a divulgação dessa informação e essa informação se replicou para os 4 cantos, gerou repercussão nacional, gerou repercussão internacional, foi uma coisa assim bem impactante para a nossa região e os nossos acessos assim foram surreais, mais de 6 milhões de visualizações. Essa foi uma das principais a principal notícia de maior audiência, né? Mas a gente destaca muitas outras coisas. Um dos divisores de água do VIP Social em 2012 foi a primeira cobertura das eleições audiovisual, porque as pessoas aqui da nossa região estavam acostumadas com as rádios fazendo os debates, e era muito gostoso tu imaginar, tu ver os candidatos ali, né? Mas tu nunca, a maioria das pessoas aqui da nossa região nunca tinha visto realmente como é que eles se comportavam nas câmeras, como é que era realmente o tete-a-tete de cada um. E em 2012 a gente fez a cobertura das 3 principais cidades do Vale, né? Então, Tijucas, Canelinha e São João Batista. Uma cobertura audiovisual. E foi muito impactante para a gente porque os partidos se dividiram. Então, eles colocaram telões, um em determinado ponto da cidade e outro determinado ponto. Que legal! E o mais impactante é que naquela época se comprava streaming. Então, não é igual hoje, que quantas mais pessoas assistindo, melhor é. Naquela época tinha um limite. Então, foi um desafio muito grande para a gente, que nós compramos 1000 streamings, então era 1000 pessoas simultâneas assistindo. E era aquela história, se entrasse 1001, bugava tudo, ou um caía para o outro entrar, era sempre assim. Então, 2012 foi um divisor realmente de águas, assim, acredito eu que para a política da nossa região e principalmente para o VIP Social, que transformou isso numa grande cobertura e as cidades... E o debate é emocionante, né? A gente é gosta, né? Até hoje, a gente fala, né? mas gosta de uma treta no debate, ou não é? As pessoas não vão... Todos gostam. E para nós foi assim, entrou num hall de experiência muito gigante. E hoje continua assim, com o debate ainda, né? Hoje continuamos. A gente faz... para muitas pessoas que pensam agora está acontecendo esse período eleitoral, o VIP Social não faz uma ampla cobertura estadual e muito menos nacional, então não tem debates de candidatos à presidência, a gente não replica informação de coisas muito distantes da nossa região. O VIP Social atinge
de 8 a 10 municípios, então é de Balneário Camboriú a Brusque, Tijucas, Porto Belo, Canelinha, São João Batista, Nova Governador Trento, São João, realmente. Governador Biguaçu, e a gente atua no sistema Caracol. De Tijucas, ele vai fazendo Caracol e vai pegando as outras cidades. Então são extremos, né? Balneário Camboriú, Brusque e Governador. E fazem esse ciclo de informação que a gente traz todos os dias. Tá, mas agora eu quero saber qual foi a notícia mais triste, assim, que mais te impactou, que mexeu com a estrutura das pessoas que estavam trabalhando. Porque para vocês noticiar deve ser muito comum, né? Porque veio o tempo inteiro, então, Sabe, né? uma das coisas que as pessoas mais perguntam pra gente é que elas falam assim: ah, vocês noticiam muita desgraça. Se fosse com vocês, se fosse da família de vocês, vocês iriam noticiar? E a gente traz 2 episódios que aconteceu esse ano no VIP Social. Até vou destacar 3 episódios. O primeiro que aconteceu em 2018, 18 para 19, se eu não me engano, onde o VIP Social foi atacado por um grupo criminoso que Eu estava junto. você estava junto, tinha terminado o programa, saindo do VIP Social, e aí 2 jovens acabaram passando lá no VIP Social e efetuando alguns disparos. Um prejuízo gigantesco, uma repercussão também internacional. Aquela semana realmente a gente virou manchete dos principais jornais nacionais e internacionais, porque é um ataque à imprensa, né? Mas, graças a Deus, aquela situação, a gente também tirou tudo que é de positivo possível. E depois disso, a gente teve 2 notícias impactantes esse ano. Uma, um rapaz que tinha recém sido contratado pelo VIP Social. O sonho dele era trabalhar com mídia, estava trabalhando 19 anos. Saiu do VIP às 18 horas, foi cortar o cabelo e na saída do corte do cabelo, indo para sua casa para tomar um banho e tudo mais, acabou se acidentando de moto. Perdeu a vida de forma trágica. E a nossa equipe de jornalismo foi fazer a cobertura dessa tragédia e descobriu pouco tempo depois que era esse companheiro de trabalho. Então isso Mas realmente, continua a notícia. a notícia continua. Chocou. Vinculou, né? A notícia veiculou. Quer ver a importância de um canal de credibilidade? Vou destacar um caso agora que aconteceu com o nosso companheiro Luan Lucas. Isso é sinônimo de credibilidade e todos os créditos para o Lucas, que realmente exerceu o seu profissionalismo de uma forma Gente, o Lucas realmente é maravilhoso, intensa. eu amo ele. O que tem o pena dele é porque o time dele do Figueirense, tadinho, né? Série C. Desculpa, Luan, continua aí torcendo, mas Não vai, né? não vai. Só pedala esse teu time. Vai pro Avaí que tu vais acertar. Nem que ele caia da A para B, mas ele tá na B, não é na C, tá? Pode continuar, porque o Luan realmente é um puta Destaco, do não, profissional. e eu destaco essa história para ele sempre que eu posso e para as pessoas, porque eu acho que também é importante compartilhar histórias, né? Mas o pai dele não tem muito relacionamento, porque foi só pai de nascimento. Acabou atacando uma mulher no centro de Tijucas, a facadas, e ele noticiou o caso com maestria, trouxe à tona esse caso, segurou as emoções, porque é o que eu estou falando. Você noticiar todos os casos e como as pessoas questionam a gente, e se fosse da sua família? Isso a gente vê muito, né, quando Isso vocês a gente postam. vê muito. Tempo Tá inteiro, falando porque não é da tua família. É. Então tá aí um caso concreto. Quem quiser saber mais dessa informação, pode entrar lá no site. O Lucas, e não só deu a informação escrita, porque às vezes também, escreveu ali, estava do lado de trás dos bastidores, ali no computador, chorando e tal. Não, ele entrou no ar ao vivo, contou toda a informação, deu todos os detalhes do pai dele que tentou assassinar uma mulher em Tijucas. Foi preso, fizemos a cobertura da prisão, e eu lembro na época que eu falei pro Lucas assim, deixa que eu faço. Não precisa entrar nessa. Ele falou assim, não, eu sou profissional e eu vou fazer. Que lindo. Bateu no peito e fez. Então, às vezes as pessoas questionam. É porque é a profissão de vocês também, é a nossa né? profissão. A gente não está, infelizmente, distante disso. E o terceiro caso também aconteceu esse ano, mais uma morte da nossa equipe. A nossa diarista, a Cris, ela ia trabalhar com a gente na quinta-feira, isso aconteceu na quarta. Ela trabalhava 2 dias por semana lá no VIP. E por anos, se eu não me engano, mais de 3 ou 4 anos que ela estava com a gente. E ela foi fazer um trabalho em Itapema. Na volta, na descida ali da Porto Belo, da Cerâmica Porto Belo, dia de chuva, muita chuva, ela acabou perdendo a direção do carro. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. E o carro aquaplanou, caiu numa vala
e infelizmente ela também perdeu a sua vida de forma trágica, assim. Isso era perto das 11 horas da manhã, nossa equipe também se mobilizou, fez uma cobertura, e quando a gente estava no jornal ao vivo às 12h30, a filha dela ligou dizendo que era ela. Então, para nós, assim, foi chocante. E o que mais impressiona é que, assim, ao vivo, a gente estava ali, as emoções têm que ser seguradas naquele momento, e aí a gente fica naquela situação. Será que a gente se demonstra frio e o que as pessoas pensam? Ou será que a gente realmente se abala com a informação, se desmonta ali na frente de todo mundo? Então a gente... Difícil, É né? muito difícil, e a gente está falando de pessoas, a gente está falando de Ser emoções. humano, de ser humano, né? Não tem o que fazer. Mas aí eu falo que o compromisso que o VIP Social tem é gigantesco. Tá aí a notícia, assim, mais maravilhosa, que foi a notícia... Porque a gente sabe que as notícias que mais bombam são tragédias, né? São brigas, mas assim, tem aquela notícia boa, aquela que a gente avisa, fala pro povo que... mesmo que se o povo não fez tanto sentido, mas pra gente fez tanto sentido aquela comunicação, falar daquilo, espalhar o bem, o propósito. Nossa, né, sei que o Júnior tem um propósito, né? A gente vê isso nele. Então, esse propósito, assim, aquilo que te moveu, que encheu o teu coração de alegria, deixou bem quentinho com a notícia que a equipe fez e foi saudosa, gloriosa. Não, tem bastante. Até acho que em 2020, mais ou menos, a gente contou a história de uma senhora que plantava tomates em Tijucas. Essa história viralizou de uma forma gigantesca. Então, às vezes a gente pega histórias que são consideradas comuns, e essas histórias são transformadoras para muitas pessoas. E foi o que aconteceu. Uma simples senhora que plantava tomates, cuidava ali, dedicava a sua vida ao plantio de tomates, e ela realmente viralizou com esse cuidado que ela tinha só de plantar tomate. Então, tem muitas outras coisas que... Sempre tem, né? Os aprendizados que a gente tem das histórias. Eu sempre falo, ontem eu palestrei lá em Bombinhas, para a OB, e eu falei, todo mundo tem a sua história, todos nós carregamos uma história que é nossa, e que a gente tira algo de bom, de aprendizados, com as dores, que todo mundo tem as suas dores também, mas que a gente possa ensinar outras pessoas, ou que não seja ensinar, mas passando a nossa história, que ela possa, através dos nossos erros, né, aprender, ou nem errar naquilo que a gente errou, quando a gente gosta de fazer isso para as pessoas passarem, né? A importância. Então, com certeza, vocês têm histórias que são aprendizados, né? Que são... E a regra do VIP que mexe com a estrutura. A regra do VIP social é essa. Não importa o que aconteça, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional. A todo momento que as pessoas chegam no VIP, elas precisam ser bem recebidas, com sorriso. Tem café, tá, rosto, gente? Com café, com toda a dedicação, assim, de que as pessoas que estão lá transpareçam o quanto amam fazer aquilo que estão fazendo. E não tem propósito. Se elas estiverem lá só pelo salário, não tem propósito. Se elas estiverem lá assim, eu quero ficar aqui só um tempinho e depois eu quero ir embora. A gente prefere assim, não, já vai embora de uma vez, não fica, porque aqui só tem que ficar quem realmente gostar da profissão, gostar do VIP social e entender que o VIP social tem um propósito. Propósito, exatamente. A gente fala muito sobre isso, do propósito, e nós usamos muito, né, o espalhar o bem, o amor, o que a gente pode fazer pelo outro, mas quando a gente pensa no outro, a gente já tem um propósito, né? Quando a gente pensa não só nos ganhos, mas no outro, o que eu vou transformar no outro, o que eu posso fazer pelo outro, né? Então, isso realmente é o que faz diferença. E a gente vê muito, Júnior, né? Eu lidou o tempo todo, tu também, com muitos empresários, muita gente não está ligada, aí o negócio reclama que o negócio não dá certo, porque ele não está ligado, ele está ligado à modinha do momento que dá dinheiro. A pandemia veio para trazer muitos ensinamentos. A gente viu a quantidade de fábricas que abriu, coisas feitas mal e porcamente, máscaras, inúmeros produtos assim, só para vender, que era o momento de todo mundo comprar, mas a gente viu as empresas que estavam mais do que preocupadas com a saúde das pessoas, mas era o propósito, né? Não só a questão do dinheiro. E é por isso que tem 15 anos, né? A pandemia foi um desafio para todo mundo, né? Então, para nós, as pessoas sempre dizem assim, nossa, mas aumentou o número de informação. Sim, aumentou o número de informação, mas diminuiu significativamente o número de patrocínios. Então, as empresas não estavam vendendo, não podiam anunciar, não estavam
podendo receber clientes, o que elas faziam? Cancelavam contratos. Então, a gente sofreu muito porque tinha muita informação para dar, mas tinha pouco resultado financeiro. Então, a gente teve que realmente se equilibrar nessa linha tão... Reaprender, trabalhar dobrado para ter realmente, assim, o objetivo de informar com qualidade. Júnior, o VIP não é só um jornal, mas então é um negócio, né? E empreender nos dias de hoje, a gente sabe que... As pessoas acham que o VIP é só notícia, né? Então, o VIP não é só notícia. Tem muitas pessoas... acredito eu que a maioria das pessoas só conhece aquelas que estão ali ao vivo, que fazem parte da programação. Mas tem muitas outras pessoas que fazem parte do VIP social, desde administrativo, desde essa funcionária que a gente disse que cuidava ali do VIP social, da limpeza. Então, são vários colaboradores. E eu destaco o principal de todos também. Às vezes as pessoas estão acostumadas só com essa meia dúzia de pessoas que estão ali diretamente ou trabalhando mais atentamente. Mas existem outras e outras pessoas que são colaboradores e que não esperam nada em troca. Eu acho que o maior diferencial do VIP Social é isso. São pessoas que, desde quando o VIP Social começou até hoje, elas têm ligação com o VIP de forma colaborativa. E se eu oferecer dinheiro para elas, elas não aceitam. Elas são parceiras do VIP porque elas acreditam realmente no propósito que a gente tem. A gente está chegando ao 15º ano, mas a gente ainda... Vai ter festa? Ainda diz que é só um bebezinho. Vai ter festa? Em 2019, nós fizemos uma festa. Eu fui. Claro. Eu fui na festa. Era a festa de 12 anos do VIP Social. A gente tem a intenção de realmente fazer a festa dos 15 anos. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, o que esperar, se vai realmente ter ou não, mas a gente tem um objetivo sim, porque a gente gosta de pessoas, a gente gosta de ter elas tão próximas assim. Comunicação, né? De comunicação, que o Júnior vive a comunicação, Gostamos, né, Júnior? Gostamos, falasse tudo, né? Também gosto muito da comunicação. Comunicação não é o que a gente fala, né? É o que o outro entende. Porque o que vê de notícias errôneas, né? Que leu. E a gente faz isso. Eu faço, todo mundo erra também lendo. Eu fui no supermercado, faz agora uma semana, comprar laranja lima. Foi muito engraçado. Tinha uma pilha enorme, só que na minha mente a laranja lima era verde, que era para minha filhada. Eu nem pensei que a laranja lima era amarela. E eu fui na verde, não achei. E uma pilha, mas não li um cartazão enorme que tava lá, a laranja lima estava até na promoção. Enorme. Fui lá na frente e perguntei pro moço, ei, não tem laranja lima lá atrás? Tem um monte lá, uma pilha? Cheguei lá e disse, aqui é laranja lima. E tava com cartaz escrito. Isso é sério, que eu não li. E na minha mente era verde, né? Aí eu disse pra ele, tu é muito educado, se fosse eu ia dizer, a senhora quer mais dessa quantidade que tem aqui? Porque, né, só para não dizer que eu estava cega, não enxergou. Eu disse pra ele, tu devias ter me dito, a senhora quer mais que essa quantidade que está aqui? Porque, então, e na comunicação, a gente vê isso, não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? E eu sempre falo assim, para todas as pessoas, não olhem para o Júnior é só uma peça. Tem muitas pessoas lá no VIP Social que estão fazendo as coisas acontecerem. Então, para todas aquelas que acham que o Júnior faz, que o Júnior não sei... Não. Cada um tem a sua função também lá, né? Cada um tem a sua função, é um para cada setor. São realmente pessoas que fazem a diferença e fazem o VIP Social ser o que é. Se a gente fizer um paralelo nos últimos 15 anos, quase 15 anos do VIP Social, quantas pessoas já passaram por lá, fizeram a sua história ou principalmente deixaram a sua semente? Então, a gente está falando de muitos bons profissionais que ajudaram o VIP Social a chegar onde chegou. Gente, crença é tudo que a gente acredita sem questionamento. E eu já trabalhei com o Júnior, ele deu a ideia, assim que eu me formei em educação sexual, vou até contar, de fazer sexo com Márcia. Você está doido? Que as pessoas... Olha só, eu mesma já estava criando uma crença que as pessoas iam pensar. E eu que sou a pessoa que mais gosta de quebrar crença. O que as pessoas vão pensar? Sexo com Márcia? Eu mesma já fiquei imaginando, né? E a gente realmente foi uma época que ainda não... Hoje a gente fala um pouco mais, tá mais... Mas foi uma época que foi uma crença que quebramos. Quebrou muito paradigmas. E foi um período muito legal. A gente tinha uma audiência muito legal, né, Júnior? Então, passamos e construímos isso que hoje... O que eu mais acho legal são ciclos. Começa e termina, começa e termina. A gente começou o programa de uma amizade, terminamos o programa e não deixamos de ser amigos.
quase morria na frente das câmeras, né? No Primeiro começo. foi muito difícil. Foi ele, encheu eu de câmera lá e disse, eu não sei falar aqui na frente, eu tô morrendo de vergonha. E eu sempre digo que eu sou muito bastidores, né? As pessoas, algumas me veem assim até a frente das câmeras, mas eu gosto mesmo é de estar atrás, de potencializar pessoas. Eu acredito muito que as pessoas têm muito mais para dar e se a gente, às vezes, só dá uma palavra de incentivo, ajudar ela a chegar lá, o resultado vai ser surpreendente. O maior medo do ser humano é de morrer. E o segundo maior medo é de falar em público, né? Eu acredito que quantas pessoas que vocês entrevistam que estão, não vou falar, né? Isso é diariamente, né? Nós estamos quebrando muito isso. O VIP Social também veio para desmistificar muita coisa que era muito tão distante. Para você dar uma entrevista para um canal, e acho que é por isso mesmo que criou-se essa crença de que, nossa, é muito difícil, porque para você dar uma entrevista para um canal, era só a nível estadual ou nacional. E eles vinham para cá uma vez ou outra em alguma situação, então todo mundo ficava receoso. E o VIP Social, não. A gente conseguiu atingir praticamente todos os públicos, e aí eu digo porque a gente já criou programas religiosos, programas alternativos, como Sexo com Márcia, programas jornalísticos, programas para crianças, quando tinha Palhaço Tijuquinha. Então, a gente fez vários tipos de conteúdo para trazer as pessoas para perto. Então, a gente atrai todos os públicos realmente. E então, eu fui uma que eu não tinha contato com câmera. Foi ali que eu, né, eu tinha com celular, assim, Sim. né? Mas com a câmera, né? Nossa, quase morri. Gente, eu quase morri. Era para ter ficado gravado lá. Quando eu fiquei de frente com elas, não consigo falar nada. Eu fiquei extremamente bloqueada. E a hoje gente é uma marcou outra para ir Márcia. 7h30. Nós marcamos para as 19 horas e foi lá 1 hora depois é que eu consegui. Agora eu acho que eu consigo falar, mas, Pois né, é, muito nervosa. Então, a gente tem esse trabalho ainda, né, de ajudar as pessoas, principalmente hoje, que todo mundo faz vídeo e o negócio precisa hoje da gente à frente, de humanizar. Então, esse contato maior com a câmera. Gente, uma câmera de celular é totalmente diferente das câmeras que estão aqui, tá? 100%. Totalmente diferente. Porque as pessoas cobram isso de mim. Mas faz tanto vídeo, grava tanta coisa, mas eu ali com o meu celular, que ele é meu amiguinho, mas de frente com câmera, não. Eu tive uma experiência faz poucos dias também pro Sebrae Desafia, que eu fiquei muito nervosa. Mas extrema. E olha que eu tenho bastante contato. Então, isso vai quebrando as crenças, já prepara as pessoas para próximos, né? Para vídeos, para as stories, para as câmeras, entrevistas, né? Aproveite as oportunidades, porque vai te capacitar. Tem que aproveitar, né? Próximo. Capacitar, isso mesmo, já capacita. Então, isso é um propósito, Jânio. Né? Isso é mais um propósito. Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, né? Que é uma coisa tão difícil, né? Então, fala-se tanta comunicação. Ai, agora é fácil, mundo digital. Como se fosse muito fácil, né? E na pandemia, eu achava muito engraçado as indústrias que trabalham, né, com o digital e elas falando, vem pro digital, tem que vir pro digital. Como se fosse assim, uma coisa fácil de entrar, né? Não é. Não é. Né? Não é. Tem muitos perrengues por trás de um digital. Aí hoje a gente está voltando para a realidade também, né? Que o digital é um complemento, mas não é tudo. Excelente. Júnior, tá solteiro? Não vou fazer tantas perguntas conforme eu tinha perguntado nos bastidores, nesse tá? assunto que tava legal. Mas o Júnior tá solteiro, é verdade? Agora eu tinha respostas. Agora responde aí, porque depois as minhas amigas vão ficar perguntando, aquele gato querido, aquele moço bonito, inteligente, gato, tá solteiro? Solteiro, graças a Olha, Deus. gente, tá solteiro, tá na pista. Mas eu preciso fazer outra pergunta, então. Meu E o que uma mulher precisa fazer para conquistar o Júnior? Que ela precisa fazer. Que é uma mulher ideal para o Júnior? Fazer essa pergunta que eles faziam isso para mim também. Agora vão me cobrar? Não. Não tem resposta. Não tem resposta? Não. Eu acho que não tem mulher ideal, não tem homem ideal, não tem pessoa ideal. Mas tu viu que o Fernando foi falar da mulher ideal que ele queria, católica, que acompanhasse ele. Foi bombardeado do Fernando. Fernando, não. Daquele da Maiara e Maraísa. Esqueci o nome dele. Maiara e Maraísa, uma delas tinha do Fernando Sorocaba, da dupla, é? Ah, sim, o Fernando. Zorro. Então, ele agora foi bombardeado faz uma semana, porque ele foi falar a mulher perfeita, ideal, né? gente. Eu achei assim, ele deu a dica, daquele, né? Ele não tá menosprezando nenhuma outra. Pra ele, aquela seria ideal. Não, eu nunca falo isso, porque às vezes assim, o meu perfil pode ser loira, por exemplo. Aí, de repente, aparece uma morena na sua vida e muda tudo.
Ótimo. Então, Tá não certo. tenho exatamente uma regra a ser seguida. Eu acho que a gente também tem que quebrar alguns tabus, assim, que... Ah, eu gosto só de loira, eu gosto só de morena, alta, Boa, olha a baixa... dica Não. de um homem, do Júnior, para as mulheres, ó. Né? As coisas Eu acho que a mudam, gente... né? as coisas mudam, É. a nossa cabeça muda e, às vezes, você está desinteressado e passa a se interessar por alguma situação E ou 15 pessoa. anos que você está em baladas, noitadas, fotografando, já mudou bastante, Júnior? Já mudou Ó, bastante. mudou, não, que eu digo assim, os jovens, nós daquela época, Meu né? Deus, E para eu hoje era essa jovem, né? gurizada, pois é. Mas hoje, Não, mudou bastante. A gente vê os jovens de hoje em dia com 15, 16 anos que estão super desenvolvidos. A gente com é tão vinte e tancinho, né? cinco anos era... A nossa capacidade intelectual era outra. Agora não, com 15, 16 anos eles já estão assim muito para frente, muito diferente e a gente acaba se surpreendendo. Em diversas áreas reclama de pessoas para trabalhar, inúmeras. É para atividade de rádio, TV, jornal, é difícil também? Acho que as pessoas estão reclamando não de pessoas, pessoas têm. As pessoas estão reclamando de pessoas comprometidas. Então, acho que pessoas comprometidas falta em todas as áreas. Com a nossa não é diferente. A gente tem hoje uma demanda de bastante exclusa, como eu disse, em relação à concorrência, aquela hora que se a gente pudesse atender mais clientes, e hoje a gente não atende mais por falta de pessoas. Se a gente tivesse mais pessoas, atenderia mais clientes, e se a gente atende mais clientes, a gente tem mais faturamento. Se a gente tem mais faturamento, consegue contratar mais e assim por diante. Se a gente consegue contratar mais, consegue pagar mais, então todo mundo ia ganhar. Só que nessa relação de ganha-ganha, a gente está perdendo, as pessoas estão perdendo por falta de capacitação. E vocês contratam para treinar ou Temos as duas modalidades. A gente já fez vários tipos de contratações. Eu destaco até uma vez, foi também um divisor de águas do VIP Social. Nós trouxemos um comunicador na época, quando começou a surgir alguns concorrentes ali, e nós trouxemos um comunicador que trabalhava na Rede Globo, no G1, Curitiba. A gente trouxe ele de Curitiba para cá com um investimento muito alto para a época, muito alto para nós, muito além da nossa capacidade, mas nós resolvemos assim, não, vamos bancar para ser diferente. E aí entra naquela que eu te falei, o compromisso com a informação do VIP Social é muito diferente. E nós fizemos história. Infelizmente, a gente não conseguiu manter esse colaborador por muito tempo. O pai dele acabou sofrendo um infarto, ele teve que voltar rapidamente às pressas, largou até a profissão para cuidar do pai. Então a gente vê que pessoas que são dedicadas profissionais, elas abrem mão de tudo, até mesmo mesmo que gostam da profissão, mas para cuidar da família, para cuidar, porque tem seus próprios objetivos também. Elas são dedicadas em todas as áreas. Então a gente tem essas duas modalidades, já trouxemos bons profissionais renomados, e também já treinamos muitas pessoas boas. eu acho que já treinou e já virou concorrente também. Muitos. Não, muitos que passam pelo VIP Social. E isso é bom, né? Muito Porque bom. a liderança, o líder, bom Gera líder, outros líderes. gera outro líder, exatamente. Então, Isso a gente tem que ver pelo lado a bom, gente não é? fica muito feliz e eu sempre digo para toda a nossa equipe, vocês estão aqui hoje, mas o dia que vocês quiserem sair e for algo para melhor, realmente façam as malas e vão embora, porque a gente quer que todo mundo fique bem. Ai, que legal, olha que coisa linda. É exatamente isso, né? Propósito. Falamos diversas coisas sobre aqui, propósito. E muito hoje, muitos palestrantes, muitas pessoas que dão curso, né? Esses famosos, renomados, falam muito sobre o propósito, né? Nos dias de hoje. E aí a gente começa a perceber o nosso negócio e ver o quanto isso faz sentido quando a gente está com o coração ligado com o propósito. Que é diferente, né, do financeiro, né, Júnior? Quantas coisas que o Júnior fez, que o VIP faz também, que talvez nem cobrou, mas fez por um propósito, né? Que vive disso, da notícia, porque, né? Vive disso, é o trabalho, mas creio que já deve ter feito por abono alguma coisa. Ainda né? hoje nós fazemos muita coisa. Exatamente, mas porque por servir o outro, né? A gente tem um desafio muito grande, eu costumo dizer assim, o VIP Social está chegando ao seu 15º ano. Tudo que o VIP Social tem, onde o VIP Social chegou, é tudo porque Deus mandou as pessoas certas, no tempo certo, nos dá a capacidade para, desde administrar, coordenar e
capacitar outras pessoas. Então, a palavra de Deus dentro do VIP Social é ela que direciona tudo. Então, muitas das vezes as pessoas não sabem, né, que quem dirige o VIP Social? Lá nós somos dirigidos pela palavra de Deus. Então, se Deus falar assim, não, faz isso, nós vamos fazer. Se Deus falar assim, não, não faz isso, nós não vamos fazer. As nossas decisões, a maioria delas são baseadas em orações, embora as pessoas não vejam os bastidores, né? As pessoas não vejam todo o trabalho que tem por trás, as pessoas não vejam todos os momentos de oração, muitas vezes em silêncio. E eu tenho uma passagem que eu gosto muito da Bíblia, que em determinado momento um rei cobrou uma posição de um servo lá, e esse homem era muito temente a Deus. E na Bíblia diz uma rápida frase assim, que essa frase entrou no meu coração de uma forma tão impactante que eu trago ela até hoje. Ela diz assim, e eu orei a Deus para dar a resposta correta ao rei. E eu fiquei pensando assim, como é que uma pessoa faz uma pergunta e você ora antes de responder essa pergunta sabendo que a pessoa quer uma resposta imediata? Então, às vezes as pessoas confundem o que é oração também, que é muita coisa, tem que passar horas e horas ali orando. Não. Às vezes é só no meio de uma pergunta, tu fala assim, Deus, me dá a resposta. É porque, né, muitas vezes, né, Júnior, as horas, né, tanto dentro de uma igreja, de qualquer coisa, o que conta é o quanto tu tá presente, né? Uhum. Não é as horas, Verdade. é o quanto tu, contigo, tá ali presente naquele momento. Quantos, né, às vezes 10 minutos são mais valiosos que um dia inteiro, porque naqueles 10 minutos tu se tá presente ali, tá para aquele momento, né? Do que muito tempo. Muito boa essa sua colocação. E às vezes eu acompanho tem grupo, né, de oração, né? A gente por muito tempo a gente teve que parar na pandemia, né? Uhum. Tudo criou essa recessão na pandemia, mas a gente criou no VIP Social um grupo de oração para que todos os dias a gente, no meio dessa correria louca que a gente tem, no meio esse distanciamento de Deus também, as pessoas que estivessem ali no VIP Social e outras que são amigas do VIP Social pudessem parar 30 minutos da sua semana e ir ali no VIP Social, porque muitas delas também não vão à igreja, acham que igreja é muito complicado ou não tem tempo mesmo e tal. E aí a gente criou esse pequeno grupo ali para que as pessoas pudessem receber um pouquinho da palavra de Deus e trocar suas experiências com Deus, né? Então, às vezes, não dá tempo de você fazer nada, mas ali tu parava, às vezes ia lá tomar um café com a gente e já recebia uma dose da palavra de Deus. Que legal, né? Para sair, assim, impactado. Entrou e saiu melhor, né? Do que entrou, né? Então, o VIP Social não é só um canal, tá? É realmente um lugar onde as pessoas entram lá e saem muito melhor. É a nossa oração diária. E você adotou Tijucas, né? Teve algum momento que quis ir embora de Tijucas? Não. Se sente filho de Tijucas? Eu sou tijucano, eu amo Tijucas, eu sou apaixonado pela terra que eu vivo. Eu costumo dizer que o melhor lugar é onde a gente está, então eu estou em Tijucas. Para quem não sabe, né, ninguém da minha família está em Tijucas, eles vêm esporadicamente para me visitar. Já convidei, falei assim, meu Deus, vocês têm que vir, porque essa terra é maravilhosa. Mas não, cada um tem a sua vida. Verdade, tá sozinho em Tijucas, né? Sem Tijucas. familiar, né? A gente fala Tijucas, mas é todo vale, né? Então, eu conheço tudo em São João Batista, Canelinha, Porto Belo, Itapema, eu conheço quase tudo aqui, então a região é muito grande e eu gosto muito dessa região. Eu costumo Não me vejo em outro lugar. Eu sou suspeita a falar de São João Batista, que eu sou extremamente apaixonada, sou natural de Canelinha, mas estou desde os meus 6 anos de idade, então faz muito tempo. Mas visitando outros municípios e conhecendo outras realidades de outros municípios, eu vejo o quanto o nosso vale é maravilhoso. É apaixonante. Né? Quanto é apaixonante, quanto é... Ontem eu fui a Bombinhas e estou dizendo, nossa, passou para ir de Bombinhas, para ir para Floripa, é um trânsito, né? Para ir a Itajaí, para ir... A gente está aqui, está nos municípios muito vizinhos, muito rápido, BR, tudo duplicado, né? Então a gente mora realmente no paraíso. E Tijucas agora está um crescimento, né, Júnior? Toda rua que a gente passa lá tem milhões de casas. E vejo aí os estudos, vejo as pessoas falando. É verdade isso mesmo? Que está para aumentar, dobrar a população em 5 anos? Vai dobrar. Então os imóveis devem estar... Dobrou, porque quando eu vim para Tijucas em 2008, quando eu pesquisei na internet, assim, Tijucas... boa. Como tu foi? Por que tu veio para Tijucas? Muito boa. Por que veio para Tijucas? Tinha uma amiga minha,
ela recebeu uma proposta para vir trabalhar numa rádio aqui de Tijucas que estava sendo montada, a Transamérica. E ela já era uma pessoa que tinha filho, casada e tudo mais. Ela acabou assim, ó, eu não vou, mas eu vou indicar alguém para vocês para suprir meu lugar. E aí ela me indicou, me ligaram e eu vim para conhecer, acabei aceitando esse desafio, porque daí, diferente dela, que era casada, tinha filhos, uma mudança se torna muito significativa. Para mim, não tinha filhos, não tinha ninguém, só a minha família em si, mas eu já morava sozinho. Então eu falei assim, ó, vamos aceitar o desafio e vim. Aí vim para trabalhar na rádio, fiquei ali por um período até que nasceu o sonho do VIP Social. Que legal, e o nome? O nome é uma coisa bem delicada, né? Porque eu procurei, pesquisei, batalhei bastante atrás desse nome, porque na época também tinha uma explosão de registros de nomes na internet. Difícil, então né? é muito difícil. Para quem vai registrar um site, um endereço, já sabe. Às vezes tu tem um nome muito legal, um OH, tu vai pesquisar, já tem. Alguém já registrou. E naquela época funcionava muito assim, tu registrava e se alguém quisesse, tinha que comprar de ti esse direito. Então, muitas pessoas entraram nessa onda de registrar 10, 20, 30, 100 nomes e depois tentar vender para outras pessoas que tinham interesse. Então, nomes de empresa era o que mais acontecia, não ter possibilidade de registro. E aí o VIP Social, que era o que a gente estava idealizando, era um canal de cobertura social na região, porque não tinha. Como eu te disse, as rádios eram só notícias mais regionais e nacionais. Eles pegavam os jornais, né? Vamos ler os destaques dos jornais. E os jornais eram uma vez por semana, então não tinha uma cobertura social de tudo que acontecia aqui. Eu falei assim, é impossível que Tijucas não tem nada. Mas tinha lá no Paraná? Eu já tinha uma parceria de outros sites lá no Paraná. Então, quando eu vim pra cá, eu falei assim, ó, falta isso. Não tem um canal de comunicação site, né? Não tem um site. E aí foi onde eu tentei por vários nomes, até que no registro deu certo VIP Social, que era justamente para isso. Era um canal de informação que pudesse trazer também o lado social da coisa e as principais informações da cidade. VIP. Transformando Tijucas em VIP. Muito boa! E para nós finalizar aqui o bate-papo, que é só ele que entrevista, é só ele que pergunta às pessoas, né? É ele que faz os podcasts. Inclusive tem podcast agora, né? Todo dia de manhã, né? Todos os dias de manhã. Todos os dias, então, ele que faz nas isso. Nas próximas semanas tu vai, hein? Vai se cobrar das perguntas, não, nem peguei pesado, viu? E aí, né, hoje ele está aqui com a gente, né, para falar dessa comunicação, para encorajar mais pessoas a entrar na comunicação, né, Júnior? Assim como me encorajou quando me encheu de câmera, que eu nunca vou esquecer, minha mão suava pra caramba, mas ó, vê se agora eu não tô aqui de frente com ele, né? Serviu, né? E para finalizar, então, o que é hora H para o Júnior? Porque a hora H a gente às vezes fala de conotação sexual, né? O ápice e tal. Mas o hora H ele tem vários sentidos. E para o Júnior, o que é um hora H? Depois do sexo com Márcia, sua vida foi outra, né? Depois do sexo com Márcia, agora veio o hora H. Aí... Lacrou agora, então, né? O hora H. Não, nós estamos vivendo na hora H, né? São horas de decisões e acho que a todo momento você se coloca numa situação que você precisa decidir, então a gente vive o tempo todo intensamente na hora H. É a hora de decidir, assim, o que você quer, como é que você quer. E são perguntas que têm que ser respondidas muito rápidas. Verdade, gente. Ele falou tudo. O que é hora H de uma forma muito... A gente vai fazer um Pix de R$300 depois de uma campanha da melhor resposta de hora H, sabia? E essa tua já está lá no topo. Acho que tu podia escrever lá. Boa. Obrigada, Júnior, por estar aqui. Obrigada por tudo sempre, né? Obrigada por me aturar esses quase 15 anos, porque a gente é amiga realmente por esse tempo. E a gente vê se distancia, mas o que está guardado no coração fica, né, Júnior? Né? A amizade, a parceria. O Júnior sempre foi muito parceiro e ele tem uma coisa muito boa que ele deixa um aprendizado danado. Porque a gente briga com ele, a gente discute com ele, às vezes a gente está errada, mas ele sabe dar o perdão, né? E ele nos ensina. Porque eu sei de muitas coisas que já aconteceram, né? De a gente se bicar, de brigar, pessoas que já passaram por lá. E o Júnior sempre dissolve de uma maneira assim que deixa a gente impressionada.
Então, né, obrigada mesmo, com todo o meu carinho, todo amor. Eu te amo, né? Tu mora no meu coração por muito tempo. Fico muito lisonjeada em ter aqui no Hora H Podcast, que vocês podem acompanhar pelo YouTube, também no Spotify e no Deezer. Toda quinta-feira, às 20h45, não é ao vivo, hoje a gente tá gravando, né? Então, mas já entra, você pode ouvir em qualquer momento. Não revela. Qualquer horário, né? Não, agora a gente já fala porque é qualquer horário, né? Tá dirigindo, põe o pod no Spotify lá, no Deezer, então, né? Naquela plataforma que você gosta e vai acompanhar tudo ali. E esse momento é excepcional com o Júnior. Um beijo muito grande, obrigada. Obrigado, minha querida. Só lembro que das pouquíssimas vezes que eu falei, tá? Alguma coisa, porque eu sou mais de bastidores e você conseguiu arrancar isso e num dia tão corrido assim que... Mas eu fico feliz pelo carinho, pela amizade realmente que a gente construiu ao longo desse tempo. Pessoas vão e vêm na nossa vida o tempo todo, a gente se afasta, às vezes se achega, mas o respeito, o carinho vai sempre permanecer, é isso que leva a gente para frente.